Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de qualquer compromisso deste novo dia, fazemos uma pausa para nos colocar na presença de Deus. Amanhã nasce como um convite ao recomeço, à renovação da fé e ao alinhamento do coração com aquilo que realmente importa. Talvez o dia tenha começado com pressa, talvez com cansaço, talvez com esperança. Seja como for, Deus já está aqui, pronto para conduzir cada passo, fortalecer o interior e trazer direção. Este é um momento de silenciar a mente, entregar as preocupações e permitir que a paz do Senhor prepare nosso coração para tudo o que viveremos hoje. Vamos iniciar esta oração da manhã confiando que Deus irá à frente, cuidando de cada detalhe. Pai amado, iniciamos esta manhã reconhecendo que a vida encontra equilíbrio quando começa em Ti. Antes das decisões, das tarefas e das palavras, escolhemos entregar este dia às Tuas mãos. Recebe, Senhor, nossos primeiros pensamentos, que eles não sejam dominados pela pressa nem pela ansiedade, mas guiados pela confiança de que o Senhor já está à frente. Entregamos-te o que carregamos ao acordar: expectativas, preocupações, sonhos e responsabilidades. Organiza tudo conforme a tua vontade. Pai, se hoje surgirem desafios, prepara nosso coração. Se houver escolhas importantes, concede discernimento. Se houver espera, sustenta-nos com paciência e fé. Guarda nossa mente ao longo do dia, que ela não se desgaste com preocupações desnecessárias, nem se perca tentando controlar o que não nos pertence. Abençoa nossas atitudes e palavras, que saibamos agir com sabedoria, falar com amor e responder com equilíbrio em cada situação. Senhor, consagramos nosso trabalho, nossos compromissos e cada passo que daremos hoje. Que tudo seja feito com propósito, paz e confiança em Ti. Seguimos nesta oração, certos de que este dia já começou guardado pela Tua presença e será conduzido pela Tua fidelidade. Pai eterno, permanecemos nesta manhã diante de Ti, conscientes de que nenhum dia se sustenta sozinho. Precisamos da Tua presença para alinhar o que está fora do lugar e fortalecer o que ainda está frágil dentro de nós. Entregamos-te, Senhor, este dia por inteiro, antes mesmo de ele se revelar completamente. O que será leve e o que será pesado, o que será claro e o que exigirá fé. Nada escapa do teu cuidado. Recebe nossos pensamentos ao despertar. Alguns organizados, outros confusos, outros cansados antes mesmo de começar. Coloca ordem, traz clareza e repouso ao nosso interior. Pai, guarda-nos da pressa que rouba a sensibilidade, que não atravessemos o dia no automático, sem perceber o Teu agir nos detalhes simples. Se hoje formos confrontados com desafios, dá-nos equilíbrio. Se formos confrontados com limites, dá-nos humildade. Se formos confrontados com escolhas difíceis, dá-nos discernimento. Entregamos-te nossas emoções, as que nos fortalecem e as que nos enfraquecem. Que nenhuma delas nos governe acima da Tua verdade. Senhor, guarda nossa mente para que ela não se torne prisioneira de preocupações antecipadas. Ensina-nos a viver um passo de cada vez, confiando que o Senhor já está no amanhã. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que haja dedicação sem exaustão, esforço sem peso, crescimento sem orgulho. Que saibamos produzir sem perder a paz. Pai, cuida do nosso coração ao longo do dia, que ele não se endureça por causa das pressões, nem se feche por causa das frustrações, que permaneça sensível, firme e confiante. Entregamos-te nossas palavras antes mesmo de pronunciá-las. Que saibamos falar no tempo certo, calar quando necessário e ouvir com atenção verdadeira. Guia nossos passos, Senhor. Livra-nos de decisões impulsivas, de atalhos enganosos e de caminhos que parecem fáceis, mas nos afastam do Teu propósito.
Colocamos diante de Ti nossos encontros de hoje, as conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos inesperados, que sejamos instrumentos de paz, não de conflito. Pai, entregamos-te aquilo que carregamos em silêncio, as lutas internas, os pedidos antigos, as respostas que ainda não chegaram. Descansamos na certeza de que o Senhor continua trabalhando. Ensina-nos a confiar quando o processo for lento, a permanecer quando o caminho parecer repetitivo, a não desistir só porque ainda não vemos resultados. Fortalece nossa fé para que ela não dependa das circunstâncias, que confiemos quando tudo flui e quando tudo parece parado. Guarda-nos da comparação que rouba a alegria, que caminhemos no ritmo que o Senhor preparou para nós, sem pressa, sem atraso, sem ansiedade. Pai, ensina-nos a viver este dia com presença verdadeira, sem carregar o ontem, sem antecipar o amanhã, mas atentos ao agora contigo. Consagramos este dia inteiro a Ti. Cada pensamento, cada atitude, cada decisão, cada pausa. Entregamos-te, Senhor, o ritmo deste dia, que não sejamos dominados pela pressa, nem paralisados pelo medo. Ensina-nos a caminhar com equilíbrio, confiança e atenção ao Teu agir. Se hoje surgirem situações que não planejamos, dá-nos serenidade. Se surgirem decisões difíceis, concede-nos clareza. Se surgirem esperas, sustenta-nos com paciência. Pai, guarda nossa mente para que ela não se desgaste com pensamentos repetitivos, nem se perca em preocupações inúteis. Que aprendamos a confiar mais e controlar menos. Abençoa nossas atitudes para que não sejam guiadas por impulsos, orgulho ou ansiedade. Que cada escolha reflita maturidade e fé. Senhor, cuida do nosso coração quando o dia pesar. Que não nos tornemos duros, impacientes ou desanimados. Renova nosso interior sempre que for necessário. Entregamos-te nossas palavras, que elas edifiquem, consolem e tragam paz. Que saibamos falar com verdade e amor, e também silenciar quando for preciso. Guia nossos passos, Pai. Livra-nos de caminhos que parecem certos, mas nos afastam do Teu propósito. Conduz-nos com segurança, mesmo quando não enxergamos tudo com clareza. Colocamos diante de Ti nossos encontros de hoje, as pessoas que cruzarão nosso caminho, as conversas que teremos, os momentos inesperados, que sejamos instrumentos de paz. Pai, entregamos-te também aquilo que ainda não entendemos, processos longos, respostas adiadas, situações que exigem fé constante. Escolhemos confiar. Consagramos este dia novamente a Ti. Que cada momento seja vivido sob a Tua direção, cuidado e fidelidade. Seguimos, Pai, mantendo o coração em oração enquanto o dia avança, porque sabemos que depender de Ti não é fraqueza, é sabedoria. Não queremos apenas começar bem, queremos permanecer bem contigo. Recebe, Senhor, tudo o que ainda pode nos surpreender hoje. O inesperado, o que foge do controle, o que exige adaptação, que nada nos tire do centro da Tua vontade. Quando o cansaço tentar dominar, renova-nos. Quando a dúvida tentar confundir, esclarece-nos. Quando o medo tentar se instalar, lembra-nos de quem Tu és. Pai, guarda nosso interior para que não percamos a sensibilidade espiritual ao longo das horas. Que a rotina não nos torne distraídos da Tua presença. Ensina-nos a lidar com pessoas com graça e paciência, que saibamos ouvir mais, reagir menos e amar melhor, mesmo quando for desafiador. Entregamos-te nossas limitações, aquilo que ainda não conseguimos resolver, aquilo que ainda estamos aprendendo, aquilo que precisa ser transformado. Trabalha em nós com amor e constância. Senhor, que nossas decisões hoje não sejam movidas por pressão externa, mas por convicção interior alinhada à Tua direção. Cuida do nosso coração
quando algo não sair como planejado. Que não percamos a paz por pequenos desvios, nem a fé por atrasos aparentes. Abençoa nossos passos simples, aqueles que ninguém vê, mas que constroem fidelidade, caráter e crescimento. Pai, ajuda-nos a reconhecer teus cuidados silenciosos, os livramentos invisíveis, os ajustes discretos, as respostas que chegam aos poucos. Entregamos-te, Senhor, aquilo que tenta nos roubar a paz enquanto as horas passam. As preocupações repetidas, as cobranças internas, o medo de não dar conta. Que tudo isso seja silenciado pela tua presença. Pai, guarda-nos de reagir no impulso. Que aprendamos a responder com sabedoria, mesmo quando somos pressionados, contrariados ou cansados. Ensina-nos a confiar quando o caminho não muda rapidamente, a permanecer quando a resposta demora, a descansar mesmo quando o controle nos escapa das mãos. Abençoa nossa mente para que ela não se desgaste tentando prever tudo, que saibamos viver o agora com fé, sabendo que o amanhã já está em tuas mãos. Senhor, cuida do nosso coração para que ele não se feche diante das dificuldades, nem se endureça diante das frustrações. Mantém-nos sensíveis, firmes e esperançosos. Entregamos-te nossas atitudes ao longo do dia. Que cada escolha reflita maturidade, humildade e dependência de ti. Pai, abençoa os encontros que ainda teremos hoje. As conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos inesperados. Que sejamos instrumentos de paz e não de conflito. Colocamos diante de ti também aquilo que carregamos em silêncio. As orações antigas, os pedidos ainda sem resposta, os processos que exigem perseverança. Confiamos que o Senhor continua trabalhando. Recebe, Pai, aquilo que começa a pesar agora. As pequenas tensões, os pensamentos insistentes, o cansaço que surge sem aviso. Que tudo encontre descanso em Ti. Ensina-nos a não perder a paz por aquilo que foge do nosso controle. Que saibamos confiar mesmo quando o cenário muda e os planos precisam ser ajustados. Pai, guarda-nos de palavras ditas no calor do momento. Que nossas respostas sejam guiadas pela sabedoria, não pela emoção passageira. Cuida do nosso interior para que ele não se desgaste ao longo das horas. Que a fé não diminua com o cansaço e que a esperança não se apague com as dificuldades. Abençoa nossos passos daqui em diante, que cada decisão seja acompanhada da Tua direção e cada atitude reflita a Tua presença em nós. Pai, ajuda-nos a perceber Teu cuidado nos detalhes simples, nos livramentos silenciosos, nas pausas necessárias, nas respostas que chegam de forma discreta. Entregamos-te novamente este dia, o que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Confiamos que tudo está sob as Tuas mãos. Recebe, Senhor, aquilo que ainda tenta inquietar por dentro. As pressões que surgem sem aviso, os pensamentos que insistem em tirar o foco, o cansaço que vai se acumulando. Que tudo encontre repouso em Ti. Ensina-nos a caminhar com serenidade, mesmo quando o ritmo externo tenta nos acelerar. Que não sejamos guiados pela urgência, mas pela sabedoria. Pai, guarda nossa mente para que ela não se perca em comparações, nem se desgaste com expectativas irreais. Que aprendamos a confiar no processo que o Senhor está conduzindo. Abençoa nossas atitudes ao longo do dia. Que não sejamos movidos por irritação, orgulho ou ansiedade. Que nossas escolhas revelem maturidade e fé. Cuida do nosso coração, quando algo não sair como planejado, que não percamos a paz por pequenos desvios, nem a esperança por atrasos aparentes. Pai, ajuda-nos a reconhecer Tua presença nos detalhes mais simples, nos ajustes silenciosos, nas pausas inesperadas, nas respostas que chegam de forma suave. Entregamos-te novamente este momento e tudo o que ainda virá hoje. Confiamos que cada passo está sob o Teu cuidado.
Entrego-te, Senhor, a parte de mim que tenta acelerar resultados, a inquietação que pede respostas rápidas, a ansiedade que confunde movimento com progresso. Ensina-me o valor do tempo certo. Quando eu me sentir dividido entre o que devo fazer e o que sinto, alinha meu interior. Que minhas escolhas nasçam da verdade, não da pressão. Pai, guarda meus pensamentos quando a rotina apertar. Que eu não me perca em excessos nem me desgaste em disputas desnecessárias. Dá-me foco no que edifica. Recebe minhas emoções como elas são hoje, as estáveis e as confusas, as que animam e as que pedem cuidado. Que nenhuma me governe acima da tua paz. Abençoa minhas mãos no que for preciso construir. Que eu trabalhe com zelo, mas sem perder a alegria, com constância, mas sem perder a leveza. Cuida do meu coração para que ele não se feche diante de frustrações pequenas, nem se endureça diante de desafios grandes. Mantém-me sensível e firme. Pai, orienta minhas palavras, que eu saiba quando falar com coragem, quando calar com sabedoria e quando ouvir com atenção verdadeira. Guia meus passos, Senhor. Livra-me de atalhos que prometem facilidade e cobram princípios. Conduz-me por caminhos que geram vida, mesmo quando exigem paciência. Entrego-te os encontros deste dia, que eu seja presença de paz, não de peso, clareza, não de confusão, respeito, não de ruído. Acolhe aquilo que ainda não entendo. Processos longos, respostas adiadas, mudanças que não escolhi. Ensina-me a confiar sem resistência. Fortalece minha fé para que ela permaneça quando os sinais forem discretos. Que eu confie no teu caráter mais do que nas circunstâncias. Consagro este dia inteiro a ti, Pai. O que já aconteceu, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Recebe, Senhor, os detalhes pequenos deste dia. Aquilo que parece comum, mas forma caráter. Aquilo que ninguém nota, mas sustenta a jornada. Quando a mente cansar, renova. Quando a esperança vacilar, firma. Quando a coragem diminuir, permanece comigo. Pai, guarda-me de decisões tomadas no cansaço. Ensina-me a pausar antes de reagir, a respirar antes de responder, a confiar antes de agir. Que eu não perca a sensibilidade espiritual ao longo das horas. Que o coração continue macio, mesmo quando o dia exigir firmeza. Abençoa meus pensamentos para que encontrem repouso em ti. Que eu solte o que não posso controlar e confie no que já está em tuas mãos. Pai, ensina-me a reconhecer teu cuidado nos sinais discretos, nos ajustes silenciosos, nas portas fechadas por amor, nos atrasos que protegem. Entrego-te novamente este caminho que sigo hoje, cada passo, cada escolha, cada pausa. E sigo assim, Senhor, em oração contínua, certo de que permanecer contigo é o que mantém tudo no lugar certo. Entrego-te, Senhor, o que ainda tenta me inquietar por dentro. As pressões sutis, os pensamentos insistentes, o medo de errar. Que tudo isso seja acalmado pela tua paz. Ensina-me a não reagir pela pressa, nem decidir pelo cansaço. Que eu saiba esperar quando for necessário e agir quando o Senhor direcionar. Pai, guarda minha mente para que ela não se torne pesada com preocupações repetidas. Que eu confie mais no teu cuidado do que na minha capacidade de controlar tudo. Cuida do meu coração quando algo não sair como planejado. Que eu não perca a fé por pequenos atrasos, nem a esperança por caminhos diferentes do esperado. Abençoa minhas atitudes hoje. Que eu seja paciente onde for difícil, firme onde for necessário e humilde em todo tempo. Senhor, orienta minhas palavras, que elas edifiquem, tragam clareza e promovam paz, mesmo em conversas delicadas. Entrego-te os encontros deste dia,
as pessoas que encontrarei, as histórias que ouvirei, as oportunidades de fazer o bem, que eu seja instrumento do teu amor. Pai, acolhe também aquilo que ainda não compreendo. Os processos longos, as respostas que demoram, as mudanças que exigem fé constante. Escolho confiar. Entrego-te, Senhor, as inquietações que surgem sem aviso, pensamentos que tentam apressar decisões, sentimentos que pedem cuidado. Organiza meu interior com tua paz. Ensina-me a caminhar com equilíbrio, nem acelerado pela ansiedade, nem paralisado pelo medo. Que eu siga no compasso da tua vontade. Pai, guarda minha mente para que ela não se desgaste com comparações, nem se prenda ao que não posso mudar. Que eu confie no processo que o Senhor está conduzindo. Cuida do meu coração para que ele não endureça diante das pressões, nem se feche por causa das frustrações. Mantém-me sensível, firme e cheio de esperança. Abençoa minhas atitudes hoje, que eu seja paciente nas dificuldades, sábio nas escolhas e humilde nas conquistas. Senhor, orienta minhas palavras antes mesmo de eu pronunciá-las, que elas tragam vida, clareza e paz por onde eu passar. Entrego-te os caminhos deste dia, os encontros inesperados e as decisões simples, que tudo esteja alinhado à tua direção. Pai, acolhe aquilo que ainda não entendo, as respostas que não vieram, os processos longos, as mudanças que exigem fé. Escolho confiar no teu cuidado. Entrego-te, Senhor, aquilo que ainda não encontrei palavras para explicar, as inquietações discretas, os desejos guardados, as expectativas que coloco em silêncio diante de ti. Cuida de tudo com tua paz. Ensina-me a confiar quando o dia não se desenrola como imaginei, a permanecer quando o caminho exigir paciência, a descansar mesmo quando o controle escapa das minhas mãos. Pai, guarda minha mente para que ela não se perca em pensamentos repetitivos, nem se desgaste tentando prever o futuro. Que eu viva o agora com fé simples e confiante. Cuida do meu coração para que ele não se torne duro com o passar das horas. Que eu saiba lidar com pressões sem perder a ternura e com responsabilidades sem perder a esperança. Abençoa minhas escolhas hoje, que eu não decida por medo, nem haja por ansiedade, mas caminhe guiado pela tua sabedoria. Senhor, orienta minhas palavras e atitudes. Que eu seja instrumento de paz, clareza e respeito em cada ambiente por onde passar. Entrego-te os encontros deste dia, as conversas inesperadas e os momentos silenciosos. Que em tudo o teu cuidado se revele. Pai, acolhe aquilo que ainda está em processo, o que cresce devagar, o que ainda dói, o que exige fé constante. Eu confio que o Senhor está trabalhando. Recebe, Senhor, o que começa a cansar agora. As repetições, as responsabilidades contínuas, as pequenas lutas internas. Renova-nos de dentro para fora. Ensina-nos a reconhecer quando precisamos pausar, que não confundamos produtividade com valor, nem correria com propósito. Pai, guarda nosso coração da ansiedade que rouba a alegria, que saibamos confiar no teu tempo, mesmo quando ele parece diferente do nosso. Abençoa nossa mente para que ela permaneça clara e focada no que edifica, que não sejamos dominados por pensamentos que não produzem vida. Senhor, orienta nossos passos daqui em diante, que cada decisão seja acompanhada da tua paz como confirmação. Entregamos-te novamente este dia, com tudo o que ele ainda reserva. Confiamos que o Senhor segue à frente, cuidando de cada detalhe. Continua o Senhor mantendo o coração atento, mesmo quando as palavras vão ficando mais simples. Às vezes, permanecer é tudo o que a fé precisa fazer. Recebe este momento comum, sem destaque, sem pressa. O Senhor também habita nos instantes discretos, nos dias sem grandes acontecimentos.
Quando o ânimo diminuir, sustenta. Quando a esperança enfraquecer, renova. Quando a fé parecer pequena, acolhe. Pai, guarda-me de endurecer por causa do cansaço. Que eu não perca a capacidade de sentir, de ouvir, de amar. Ensina-me a confiar no que o Senhor faz, enquanto nada parece mudar. Que eu reconheça teu cuidado também no silêncio. Abençoa meus pensamentos para que encontrem descanso em ti. Que eu solte o peso do controle e abrace a leveza da confiança. Entrego-te este caminhar contínuo, feito de passos simples e fé diária. Coloco diante de ti, Senhor, aquilo que ainda tenta me confundir por dentro. As dúvidas sutis, os pensamentos que não se organizam, as perguntas que surgem quando o silêncio aparece. Traz clareza onde há confusão e paz onde há tensão. Ensina-me a não lutar contra o tempo, que eu não apresse processos que precisam amadurecer, nem abandone caminhos só porque exigem perseverança. Pai, guarda meu interior das pressões invisíveis, aquelas que não vêm de fora, mas nascem das cobranças internas, das comparações silenciosas, do medo de não ser suficiente. Que eu aprenda a descansar sem culpa, a confiar sem garantias visíveis, a permanecer mesmo quando a resposta demora mais do que eu gostaria. Senhor, cuida das minhas emoções hoje. Que elas não me governem, mas também não sejam ignoradas. Ensina-me a senti-las com equilíbrio e entregá-las a ti. Abençoa minhas decisões pequenas, as que parecem simples, mas constroem o rumo do dia. Que eu escolha com consciência, não por impulso. Pai, orienta minhas palavras quando o diálogo for difícil. Que eu fale com verdade, mas também com graça. Que eu saiba ouvir sem me defender o tempo todo. Guarda meus passos quando o caminho parecer incerto. Mesmo sem enxergar tudo, confio que o Senhor vê o percurso inteiro. Entrego-te os encontros deste dia, as conversas inesperadas, os momentos silenciosos, as oportunidades de fazer o bem. Que eu seja instrumento da tua paz. Pai, acolhe o que ainda dói, o que ficou mal resolvido, o que ainda está em processo, o que exige cura profunda. Trabalha em mim com paciência. Ensina-me a reconhecer teu cuidado nos detalhes quase invisíveis, nos livramentos que não percebo, nas portas fechadas que me protegem, nas pausas que me preservam. Fortalece minha fé para que ela não dependa do ritmo do dia. Que eu confie quando tudo flui e quando tudo parece parado. Consagro este momento, este dia e este caminho novamente a ti. O que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Entrego-te, Senhor, aquilo que ainda não sei como resolver, as situações que me desafiam, os sentimentos misturados, as decisões que pedem sabedoria. Coloco tudo em tuas mãos confiáveis. Ensina-me a reconhecer teu cuidado, mesmo quando ele vem de forma discreta. Que eu perceba a tua direção nos pequenos ajustes, nas pausas necessárias, nos caminhos que se alinham aos poucos. Pai, guarda minha mente quando o excesso de informações tentar me confundir. Que eu mantenha foco no que edifica e paz no que não depende de mim. Cuida do meu coração para que ele não se torne pesado ao longo do dia. Que eu saiba lidar com pressões sem perder a esperança e com responsabilidades sem perder a fé. Abençoa minhas atitudes hoje. Que eu seja paciente quando for difícil, firme quando for necessário e humilde em todo o tempo. Senhor, orienta minhas palavras para que elas não sejam resposta de impulso, mas expressão de sabedoria. Que eu fale com verdade e haja com amor. Entrego-te os encontros deste dia, as pessoas que cruzarem meu caminho, as conversas simples e as mais desafiadoras. Que eu seja instrumento da tua paz. Pai, acolhe também o que ainda está em processo dentro de mim, o que cresce devagar, o que precisa de cura, o que exige fé contínua. Confio que o Senhor trabalha em tudo,
Recebe, Senhor, os momentos em que a fé fica silenciosa, mas ainda presente. Mesmo quando não sinto, escolho confiar. Mesmo quando não entendo, escolho permanecer. Ensina-me a lidar com o que não muda rapidamente, a aceitar processos sem perder a esperança, a esperar sem endurecer o coração. Pai, guarda-me da inquietação que nasce da comparação, que eu não me apresse olhando para a caminhada dos outros, mas confie no tempo que preparaste para mim. Que eu reconheça tua presença nos detalhes simples, no respirar fundo, no livramento invisível, na força que chega sem aviso. Abençoa meu interior para que ele não se torne pesado com o passar das horas. Que eu saiba soltar o que não preciso carregar e confiar no que já está em tuas mãos. Senhor, ensina-me a caminhar com leveza, mesmo em dias cheios. Que eu não perca a sensibilidade espiritual, nem a alegria de depender de Ti. Entrego-Te novamente este momento, este dia e este caminho. Entrego-Te, Senhor, os pensamentos que surgem ao longo das horas e tentam me distrair do que realmente importa. Ajusta meu foco, organiza meu interior e devolve a calma quando tudo parece acelerado. Ensina-me a aceitar o ritmo do dia sem ansiedade. Que eu não confunda urgência com propósito, nem movimento com direção. Pai, guarda meu coração, para que ele não se desgaste com pequenas frustrações. Que eu saiba atravessar contratempos sem perder a fé nem a ternura. Abençoa minhas decisões, mesmo as mais simples. Que eu escolha com sabedoria, não por impulso, com fé, não por medo. Senhor, cuida das minhas palavras. Que elas tragam clareza, respeito e paz. Que eu saiba falar quando for necessário e calar quando o silêncio for mais sábio. Entrego-Te os encontros deste dia, as conversas rápidas, os diálogos profundos, os momentos inesperados. Que eu seja instrumento do Teu amor em cada situação. Pai, acolhe aquilo que ainda está em processo dentro de mim. O que cresce devagar, o que precisa de cura, o que exige paciência. Confio que o Senhor trabalha mesmo quando não vejo. Recebe, Senhor, o que ainda tenta me inquietar sem motivo claro. As preocupações difusas, o cansaço que vem antes do esforço, o medo de falhar mesmo tentando acertar. Coloco tudo em Tuas mãos. Ensina-me a não endurecer quando o dia exigir mais do que eu esperava. Que eu não perca a sensibilidade nem a fé por causa das pressões. Pai, guarda meus pensamentos quando a mente insistir em voltar ao que já passou. Que eu viva o presente com consciência e paz. Cuida do meu interior para que eu não carregue pesos desnecessários. Que eu aprenda a soltar o que não depende de mim e confiar no Teu cuidado constante. Abençoa meus passos daqui em diante, mesmo os pequenos, mesmo os lentos. Que cada um esteja alinhado à Tua direção. Senhor, ajuda-me a reconhecer Tua presença nos detalhes simples, nos intervalos do dia, nas pausas silenciosas, nos ajustes que quase não percebo. Entrego-Te mais uma vez este caminho, este tempo e este coração. Entrego-Te, Senhor, as partes do meu dia que ainda não aconteceram, as conversas que terei, as decisões que surgirão, os desafios que ainda não conheço. Vai à frente de tudo. Ensina-me a não viver na defensiva. Que eu não endureça por medo de sofrer, nem me feche por receio de errar. Quero caminhar confiante, não protegido demais. Pai, visita meus pensamentos quando eles se tornam pesados, sem motivo aparente. Alivia a mente, acalma o coração, traz descanso verdadeiro. Que eu não perca a fé nos dias em que tudo parece normal demais. Ensina-me que constância também é milagre e fidelidade também é vitória. Guarda-me da ansiedade disfarçada de responsabilidade. Que eu não tente resolver tudo hoje como se o amanhã não estivesse em Tuas mãos. Senhor, ajusta minhas intenções antes das minhas ações. Que eu não haja para provar valor, mas para viver propósito. Cuida das minhas emoções ao longo do dia.
que eu saiba senti-las sem ser dominado por elas, entregando cada uma ao teu cuidado. Pai, orienta meus passos quando o caminho parecer confuso. Mesmo sem entender tudo, escolho confiar que o Senhor vê o trajeto completo. Entrego-te também o que ainda dói em silêncio. As feridas antigas, as frustrações não resolvidas, os pedidos que permanecem abertos. Trabalha em mim com paciência e amor. Ensina-me a reconhecer teu agir nos detalhes quase invisíveis. Nos livramentos que não percebo, nas pausas que me protegem, nos atrasos que me amadurecem. Fortalece minha fé para que ela permaneça firme, mesmo quando o dia oscila. Que eu confie mais em quem tu és do que no que acontece. Consagro novamente este dia a ti, Pai. O que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Recebe, Senhor, os pensamentos que surgem sem convite, aqueles que cansam, que confundem, que tentam roubar a paz. Silencia-os com tua verdade. Ensina-me a caminhar sem carregar o peso do controle. Que eu faça o que me cabe hoje e descanse no que já está em tuas mãos. Pai, guarda meu interior quando o dia exigir firmeza. Que eu seja forte, sem perder a ternura, decidido, sem perder a humildade. Abençoa minhas atitudes para que não sejam movidas por medo ou ansiedade. Que cada passo revele confiança no teu cuidado. Senhor, orienta minhas palavras quando o silêncio parecer mais seguro. Que eu saiba quando falar, quando ouvir e quando apenas permanecer. Entrego-te os encontros simples deste dia. Que eu seja presença leve, não peso emocional, clareza, não confusão. Pai, acolhe o que ainda está em processo dentro de mim, o que cresce devagar, o que pede cura, o que exige paciência. Confio no teu tempo. Coloco diante de ti, Senhor, as expectativas que criei e as que ainda nem percebi. Se alguma não vem de ti, ajusta. Se vem do teu coração, confirma com paz. Ensina-me a não lutar contra o que precisa ser vivido, que eu atravesse processos sem resistência e aprenda com cada etapa, mesmo quando ela não é confortável. Pai, guarda minha mente quando ela tentar fugir para preocupações distantes. Traz-me de volta ao agora, onde tua graça já está disponível. Que eu não me torne impaciente comigo mesmo. Que eu entenda que crescimento leva tempo e maturidade se constrói aos poucos. Senhor, sustenta-me quando a fé não for barulhenta, mas silenciosa. Quando não houver entusiasmo, mas ainda houver decisão de confiar. Cuida do meu coração, para que ele não se feche por autoproteção. Que eu saiba confiar sem ingenuidade e amar sem medo. Entrego-te minhas atitudes mais simples. O modo como olho, escuto, respondo, ajo, que tudo reflita um coração alinhado contigo. Pai, orienta meus passos quando o caminho parecer comum demais. Ensina-me que o extraordinário também nasce da fidelidade diária. Acolhe o que ainda carrego em silêncio, as lutas que não compartilho, os pedidos que repito, as esperas que exigem perseverança. Ensina-me a reconhecer teu cuidado nos detalhes pequenos, constantes e discretos, aqueles que não viram testemunho, mas sustentam a caminhada. Consagro este momento mais uma vez a ti, não como repetição, mas como escolha consciente de permanecer. Entrego-te, Senhor, o que ainda tenta me inquietar por dentro, as decisões pendentes, os pensamentos repetidos, o receio de errar. Que tudo isso seja envolvido pela tua paz. Ensina-me a confiar mesmo quando o caminho não se mostra com clareza, a permanecer quando a resposta demora, a descansar sem perder a responsabilidade. Pai, guarda minha mente para que ela não se torne pesada com preocupações antecipadas. Que eu saiba viver o agora com fé e serenidade. Cuida do meu coração quando as pressões surgirem. Que eu não endureça para suportar, nem me feche para me proteger. Mantém-me sensível e firme. Abençoa minhas atitudes hoje.
que eu não haja por impulso, nem decida por medo, que cada escolha revele maturidade e confiança em Ti. Senhor, orienta minhas palavras, que elas construam, acalmem e tragam clareza. Que eu saiba falar no tempo certo e calar quando for necessário. Entrego-te os encontros deste dia, as conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos inesperados, que eu seja instrumento da Tua paz. Pai, acolhe aquilo que ainda está em processo dentro de mim, o que cresce devagar, o que pede cura, o que exige perseverança. Confio que o Senhor trabalha em tudo. Pai amado, continuo nesta manhã mantendo o coração atento à Tua presença, sabendo que permanecer diante de Ti é o que sustenta tudo o que ainda virá hoje. Não quero correr à frente, quero caminhar alinhado contigo. Entrego-te, Senhor, os espaços vazios deste dia, aqueles momentos que ainda não sei como preencher, aquelas horas que carregam expectativa ou incerteza, que tudo seja ocupado pela Tua paz. Ensina-me a não interpretar silêncio como ausência, que eu aprenda a confiar mesmo quando o Senhor trabalha de forma discreta, longe dos meus sentidos imediatos. Pai, guarda minha mente quando ela tentar criar cenários que não existem, que eu não viva antecipando problemas, mas descansando na Tua fidelidade. Cuida do meu coração para que ele não se desgaste tentando ser forte o tempo todo. Ensina-me que dependência também é maturidade espiritual. Abençoa minhas decisões de hoje, inclusive aquelas que parecem pequenas. Que nenhuma escolha seja feita sem consciência, fé e verdade. Senhor, orienta meus pensamentos para que não se tornem pesados ao longo das horas. Que eu saiba pausar, respirar e realinhar o interior sempre que necessário. Entrego-te minhas reações quando algo fugir do planejado, que eu não perca a paz por ajustes inesperados, nem a fé por mudanças de rota. Pai, acolhe o que ainda está sensível dentro de mim, as áreas que precisam de cuidado, os processos que ainda doem, as curas que estão em andamento. Trabalha com paciência e amor. Ensina-me a reconhecer Teu cuidado nos detalhes mais simples. Nos livramentos silenciosos, nas respostas suaves, nas pausas que preservam. Consagro novamente este dia a Ti, Senhor. O que já passou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá. Entrego-te, Senhor, o que ainda não sei como organizar por dentro. As emoções misturadas, as expectativas não ditas, os pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Coloca ordem onde há confusão e descanso onde há tensão. Ensina-me a respeitar os processos que o Senhor permite, que eu não tente pular etapas nem forçar amadurecimentos, que eu cresça no tempo certo, do jeito certo. Pai, guarda-me de me tornar duro por causa das experiências difíceis, que eu não perca a capacidade de sentir, de confiar e de esperar, mesmo depois de decepções. Que eu aprenda a viver este dia sem carregar o peso do amanhã. Que eu faça o que me cabe agora e descanse no que já está sob o Teu cuidado. Senhor, cuida da minha mente quando ela insistir em revisitar erros antigos. Que eu não viva preso ao que passou, mas atento ao que o Senhor está construindo hoje. Abençoa minhas atitudes para que não sejam motivadas por medo, comparação ou necessidade de aprovação. Que eu haja a partir da verdade e não da pressão. Pai, orienta minhas palavras para que elas não sejam armas, mas pontes. Que eu saiba falar com firmeza sem ferir e ouvir sem me fechar. Entrego-te os encontros deste dia, inclusive aqueles que ainda não sei que acontecerão. Que cada interação seja oportunidade de agir com graça, respeito e sabedoria. Cuida do meu coração quando o cansaço aparecer antes do fim do dia. Que eu saiba pausar sem culpa e confiar sem resistência. Pai, acolhe aquilo que ainda dói em silêncio. As feridas que não cicatrizaram totalmente, as orações que ainda não foram respondidas, as esperas que exigem perseverança.
trabalha em mim com paciência. Ensina-me a reconhecer teu cuidado nos detalhes quase invisíveis, nos livramentos que não percebo, nas portas que se fecham por proteção, nas pausas que me preservam. Fortalece minha fé para que ela não dependa do ritmo das circunstâncias, que eu confie no teu caráter acima de qualquer cenário. Entrego-te, Senhor, os pensamentos que ainda tentam me cansar sem aviso, as preocupações que surgem no meio do dia, os receios que insistem em voltar. Coloca ordem onde há excesso e paz onde há ruído. Ensina-me a confiar quando o caminho parece comum demais. Que eu entenda que o Senhor também age nos dias simples, nos processos lentos, nas rotinas silenciosas. Pai, guarda meu coração, para que ele não se torne pesado com o passar das horas. Que eu não acumule tensões, nem palavras não ditas. Ensina-me a soltar, a respirar e a descansar em Ti. Abençoa minhas escolhas de agora em diante. Que eu não decida por medo nem por pressa, mas guiado pela Tua paz, que confirma o caminho certo. Senhor, cuida das minhas reações quando algo fugir do planejado. Que eu não perca a fé por causa de ajustes inesperados, nem a calma por causa de atrasos. Entrego-te também o que ainda está sensível dentro de mim, o que precisa de cura, o que pede tempo, o que só o Senhor pode tocar. Trabalha em mim com paciência e amor. Entrego-te, Senhor, o que ainda não sei como organizar por dentro. As emoções que se misturam, as decisões que aguardam clareza, as expectativas que guardo em silêncio. Traz equilíbrio onde há inquietação. Ensina-me a não resistir aos processos que o Senhor permite. Que eu aprenda no tempo certo, cresça sem pressa e confie mesmo quando não compreendo tudo. Pai, guarda minha mente quando ela tentar se antecipar ao futuro. Que eu não carregue pesos de amanhã, enquanto o hoje ainda está em Tuas mãos. Cuida do meu coração para que ele não se feche por autoproteção. Que eu saiba confiar com maturidade e esperar sem endurecer. Abençoa minhas atitudes hoje. Que eu seja paciente quando for desafiador, firme quando for necessário e humilde em todo o tempo. Senhor, orienta minhas palavras para que elas não sejam resposta de impulso, mas expressão de sabedoria e amor. Entrego-te os encontros deste dia, as conversas simples, os diálogos difíceis, os momentos inesperados. Que eu seja instrumento da Tua paz. Pai, acolhe aquilo que ainda está em processo dentro de mim, o que cresce devagar, o que pede cura, o que exige fé contínua. Confio que o Senhor está trabalhando. Entrego-te, Senhor, o ritmo deste dia. Se ele for intenso, dá-me equilíbrio. Se for silencioso, dá-me sensibilidade. Se for desafiador, dá-me firmeza. Ensina-me a não reagir pelo cansaço, nem decidir pela ansiedade. Que eu aprenda a ouvir antes de responder e a confiar antes de agir. Pai, guarda minha mente quando os pensamentos se tornarem repetitivos. Que eu não me desgaste tentando controlar o que já está em Tuas mãos. Cuida do meu coração quando algo não sair como planejei. Que eu não perca a paz por pequenos desvios, nem a fé por atrasos aparentes. Abençoa minhas atitudes para que reflitam maturidade, humildade e confiança em Ti. Que eu não busque aprovação, mas propósito. Senhor, orienta minhas palavras para que tragam clareza, respeito e paz. Que eu saiba falar com verdade e calar com sabedoria. Entrego-te os encontros deste dia e tudo o que ainda virá. Que eu seja instrumento do Teu cuidado em cada situação. Pai, acolhe aquilo que ainda está em processo dentro de mim. O que precisa de tempo, o que pede cura, o que exige perseverança. Confio no Teu agir. Entrego-te, Senhor, o que ainda me acompanha em silêncio. As preocupações que não verbalizo, os sentimentos que tento organizar sozinho, as decisões que pedem sabedoria. Recebe tudo com amor.
Ensina-me a caminhar sem ansiedade, confiando que o Senhor já preparou o que preciso enfrentar hoje, que eu não me antecipe ao que ainda não chegou. Pai, guarda minha mente para que ela não se torne pesada, com pensamentos que não produzem vida. Que eu saiba descansar no que já está sob o teu controle. Cuida do meu coração quando o dia exigir mais do que imaginei. Que eu não endureça para suportar, nem me feche para me proteger. Mantém-me sensível e firme. Abençoa minhas atitudes. Que eu não haja por impulso, nem responda movido pelo cansaço. Que cada escolha revele confiança em Ti. Senhor, orienta minhas palavras ao longo do dia. Que elas tragam paz, clareza e respeito, mesmo nos momentos mais simples. E assim encerro esta oração, Pai, descansando na certeza de que este dia está em Tuas mãos e que nada foge do Teu cuidado fiel. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas orações todas as manhãs. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia com fé e paz. E se quiser colaborar com nosso trabalho, clique no botão Seja Membro. Isso nos ajuda a trazer mais momentos de fé como esse, todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, seu dia e todos os seus caminhos.